Oi, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Hortência espera que sim. Então, nossa aula de hoje será na disciplina de arte. Olha só que legal! A tia Hortência sabe que vocês gostam muito da disciplina de arte. Então, eu e as outras professoras resolvemos, colocar hoje uma aula, vídeo sobre arte. Então, hoje iremos estudar a arte abstrata, que tem como aula. E quando a imagem é abstrata? Então, crianças, vamos lá, conhecer o que é arte abstrata. Então, eu tenho obras de arte abstratas. O que é arte abstrata? Então, a arte abstrata é um movimento das artes plásticas que tem como características mais marcantes a representação de formas de maneira não real. É justamente isso, crianças. É quando eu tenho ali uma representação, pode ser do ser humano, de um objeto que não é da forma real. Então, é uma representação que eu tenho ali traços, formas que não são de maneira real. Então, o meu conceito de arte abstrata é justamente isso. É um movimento das artes plásticas que tem como característica mais marcante a representação das formas de uma maneira que não seja real, de uma maneira que foge da realidade, tá? Então, esse é o meu conceito sobre arte abstrata. Então, a arte abstrata, que é essa representação não real, são constituídas de linhas que geram formas orgânicas, geométricas e ornamentais. Calma aí que a gente vai falar sobre cada uma dessas formas, tá bom? Então, as formas orgânicas. As formas orgânicas, crianças, elas são irregulares, assimétricas e que podem compreender o vazio. Então, como conceito sobre as formas orgânicas, é justamente isso, são irregulares e assimétricas, tá? E podem compreender o vazio. Sobre as formas geométricas, aí muda a figura, né, crianças? Porque tem como base as figuras geométricas, como o quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo e dentre outras figuras geométricas. Então, quando eu falo de formas geométricas, aí eu tenho como base figuras geométricas, tá? Na representação ali da minha arte, como quadrado, triângulo, círculo, retângulo e dentre outros, ok? E as abstrações ornamentais, já essas são compreendidas pela união entre formas que vai criando ali um padrão e geralmente são utilizadas na confecção de tecidos, de tapetes. Quando a gente compra um tapete com tecido, geralmente não tem aquela arte, que é como se fosse a união de vários elementos gerando um padrão que são ali repetidos aos poucos. Então, esse é um tipo de arte, ornamental abstrata, tá, criança? Então, isso é uma abstração ornamental, tá? Eu tenho aí o efeito da arte abstrata, tá bom? Então, crianças, no livrinho de vocês, na página 20, diz assim: quando a imagem é abstrata. Aí tem várias artes, imagens que são expostas, como essa, que eu de cara eu já vejo o quê? Triângulos, a formação de triângulos. Aí eu tenho a parte de cima que eu não consigo definir o que realmente quer representar. Então, eu tenho aqui um exemplo de quê? De uma forma orgânica, que é o quê? Totalmente assimétrica, tá? E já embaixo eu tenho o quê? Uma forma ornamental. Vejam aí, Então, são padrões, um conjunto de elementos que formam padrões que são repetidos. Observem a forma ornamental. Então, no livro de vocês, diz o seguinte, que é a prática 10. As linhas geram formas que podem ser orgânicas, geométricas ou ornamentais. Observe os trabalhos ao lado com atenção.
Que tipos de forma você percebe? Hein? Quais são os tipos de forma que você percebe? Conseguiram ali classificar nas imagens? Você compreende o que vê em cada imagem? Que tipos de linha aparecem nelas? Há formas geométricas? Então, de cara, eu digo a vocês, que tipos de forma você percebe? Se formos classificar em formas orgânicas, geométricas e ornamentais, destacamos que ali tem o quê? As três artes, né, crianças? Tem a geométrica, tem a orgânica e também tem a ornamental. Aí diz, você compreende o que vê em cada imagem? Vocês compreendem? Porque quando eu tenho uma arte abstrata, qual foi o conceito? É uma forma de representação que ela não compreende o real, tá? Ela não é justa com a realidade. Então, precisamos analisar bem para poder compreender alguma coisa, tá? Daqui a pouco a gente vai passar os slides para vocês observarem aí novamente. E diz assim, que tipos de linhas aparecem nelas? Eu tenho linhas retas, tenho linhas curvas? E aí, quais são as linhas? Há formas geométricas nessas figuras? Vimos que sim, né? Que tem sim uma forma geométrica. Vamos observar aqui, ó. A gente vai passar os slides. Ó, a forma geométrica que eu tenho aqui nessa primeira é o quê? O triângulo. Se eu for observar novamente, eu vou ter também traços do retângulo. Não é verdade, crianças? Então, né, eu tenho aqui, né, minhas artes abstratas, tá? Lembrando que, ó, e quando a imagem é abstrata? Então, aqui, nessa pergunta, vocês podem colocar o conceito de arte abstrata, né? E quando a imagem é abstrata, vocês podem falar que a arte abstrata é um tipo de representação, é uma arte plástica que representa algo que não seja de maneira real. E podem falar também que as linhas, né, formam uma arte geométrica, uma arte ornamental ou uma arte orgânica, tá? Então, vocês podem colocar isso. Aí, vamos aqui na parte prática, que diz assim, agora crie formas ornamentais abstratas na figura do tapete na página 21. Primeiro, faça os desenhos com lápis grafite, dê colorido com lápis de cor e depois aplique tinta relevo nas linhas que deseja dar destaque. Então, na página seguinte, na página 21, vocês irão criar o que? Uma arte abstrata, que é o que? Na forma ornamental, tá? Preste atenção, que diz assim, agora crie formas ornamentais, ele quer ornamentais, abstratas, na figura do tapete na página 21. Faça os desenhos com lápis de grafite, dê colorido com lápis de cor e depois aplique tinta relevo nas linhas que deseja dar destaque. Eu tenho aqui a imagem do tapete. Lembra que a forma ornamental ela é muito vista em tapetes, né? Na explicação da tia Hortência falou isso. Então, aqui no tapete, vocês irão criar uma obra de arte ornamental. Lembrando que a obra de arte ornamental é quando eu tenho ali a junção de vários elementos que juntos vão formando um padrão que vai se repetindo, tá bom? Vamos agora falar sobre cidadania e arte. Vamos falar sobre o planeta Água, que é muito importante. Não conseguimos sobreviver sem água, é verdade? E aí, o que está acontecendo com a nossa água? A nossa água, né, potável, própria para o nosso consumo, ela está sendo o que, crianças? Esgotada devido às nossas atitudes, né, crianças? Então, aqui eu tenho um quadro, tá? Que são ações que acontecem, né, com a gente no cotidiano, no dia a dia. Então, na primeira imagem, eu tenho o quê? Uma garotinha que está escovando os dentes. Mas verifique a torneira. O que está acontecendo com a torneira? Está aberta, derramando água enquanto ela escova os dentes. Isso é uma atitude certa ou não? Não está certo, né? Está errada essa atitude. Na outra, temos um garotinho que está se ensaboando, né? Está tomando banho. Verifique o chuveiro. O chuveiro está ligado?
Não, então aqui eu tenho o quê? Uma atitude correta. Quando vamos banhar, estamos ali se ensaboando, não há necessidade de deixar o chuveiro ligado. Na outra imagem, né, eu tenho duas pessoas, uma menininha mostrando que está havendo um vazamento de água no cano, né, da pia. Então, ela está ali mostrando que está tendo um vazamento e demonstra que é uma certa preocupação. Então, isso é uma atitude boa, porque se ela demonstra preocupação, isso quer dizer que ela irá, né, tomar alguma medida para cessar, para parar, né, com esse vazamento de água, porque se está vazando água, está havendo o quê? O desperdício de água. Na outra imagem, né, eu tenho dois garotinhos, né, que possivelmente sejam um bebedouro, né, e eles deixaram o quê? A torneira ligada, então ali conversando de boa e a água derramando, né? Lembrando que essa água aqui é própria para o consumo, água potável, está sendo ali desperdiçada. Então aqui, ó, é uma atitude o quê? Equivocada, é uma atitude errada, tá bom, crianças? Então vamos lá, né? Para o que nos pede. Diz assim, prática 11. A água é um bem precioso, do qual depende, né, a vida de todo o planeta. Para cultivar as plantações, saciar nossa sede, não é verdade? Né, da nossa, como também dos animais, fazer a higiene pessoal e dos ambientes, manter a temperatura média do planeta e dentre outros benefícios que a água pode nos fornecer, não é verdade? Porém, apesar de haver na Terra maior quantidade de água do que de solo, somente uma pequena parte dessa água ela é potável, ou seja, própria para o consumo. Por isso é tão importante economizar. Então diz assim: que atitudes para economizar água você já toma? Quais são as atitudes que vocês tomam, né, para economizar água na casa de vocês? Quais são elas? Quais são as atitudes? Aí eu tenho aqui: pesquise em livros, revistas, jornais e na internet atitudes para a preservação da água e comece a aplicá-las, ok? Então, observe as cenas ilustradas ao lado e pinte somente aquelas que demonstram preocupação para a preservação desse bem. Então, naquelas imagens, a gente vai passar os slides, vocês irão colorir apenas as imagens que mostram que é o cuidado, né, com a preservação da água, certo? Então, a primeira informação aí que eu tenho sobre a imagem é que escovar os dentes com a torneira aberta a todo tempo desperdiça muita água, tá, crianças? Na próxima, ensaboar com o chuveiro ligado, né, também desperdiça muita água, certo? Um banho de 5 minutos gasta em média 75 litros de água, tá? Outra informação aqui que eu tenho sobre o gotejamento de cano de água limpa pode desperdiçar até 10 litros, tá, de água por dia. E já na outra imagem, no caso do bebedouro, tá, cuja água é filtrada, há o mesmo problema na situação, né, anterior, tá bom, crianças? Do gasto, né, de água quando se fica aí com a torneira ligada. É o mesmo caso da garotinha que está escovando os dentes, o caso do bebedouro, tá bom? Então, vocês irão colorir. No caso, o do garotinho que está, né, tomando banho, mas no momento que ele está ali passando sabão no seu corpo, ele deixou o quê? O chuveiro desligado. Então, vocês irão pintar essa figura. Na outra, eu tenho ali o pai, né, e a garotinha, está havendo um vazamento de água no cano, né, mas a menina demonstra o quê? Preocupação, e é claro que percebe-se que os dois juntos vão ter uma solução, né, para barrar o vazamento de água, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de arte, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero um desenho bem lindo, tá? No tapete, tá, criança? A tia quer ver.
Então, crianças, até o nosso próximo encontro e tchau, tchau!